Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para mais uma análise de 2 anúncios que venderam múltiplos 8 dígitos cada. E assim, para quem não viu, nós já fizemos uma análise anterior de 2 anúncios. Ficou bem completinha, analisamos linha por linha, igual a gente vai fazer nesses aqui hoje. Então, eu recomendo que vocês assistam aquele vídeo e depois voltem para esse. Exatamente. Até porque naquele vídeo tem uma coisa bem importante, caso você não tenha visto, que é os elementos de conversão. Lá a gente aprofunda um pouquinho sobre isso, mas de forma só recapitulando aqui, são elementos que estão espalhados ao longo do criativo. Então, todo criativo ele precisa chamar a atenção. Ele tem ali seu ponto de conexão, que é as dores, os desejos e tudo mais. Ele tem também seus pontos de desvalidação, tudo que a pessoa tentou, todas as coisas que ela está tentando naquele momento ali. E tem a parte do mecanismo, que é elemento de curiosidade, problema, solução. Também você tem a chamada para ação. A gente explicou isso aqui de uma forma um pouco mais aprofundada, então a gente não vai entrar aqui de novo nesse ponto. Se você não assistiu o outro vídeo, assista o último vídeo do canal. Só vocês clicarem e assistir, depois volta para esse aqui que também tá bem interessante. A gente vai destrinchar outros 2 anúncios linha por linha também. E tem uma coisa diferente nesses anúncios, né, Angélica? Isso. A diferença é que a gente está usando nesses anúncios aqui uma técnica que tem sido a minha queridinha do momento, que é a técnica de storytelling. Tem pouca gente falando sobre isso, mas vocês vão ver como que a gente consegue construir um storytelling bem legal. Mesmo assim, inserir esses elementos de conversão para ser um storytelling altamente persuasivo e fazer com que seu anúncio venda muito. Mas antes da gente destrinchar, então, os anúncios linha por linha, tem algo bem importante aqui para falar para vocês, que é, eu me juntei com a Angélica para fazer o Copylab, pra gente produzir esses conteúdos, caos, trazer convidados de algumas coisas a mais que vão acontecer nas próximas semanas e meses. Porém, tem algo bem especial que vai acontecer agora no dia 7 do mês que vem. A gente vai lançar a nossa formação em conjunto. A primeira formação do mercado que não é focada em um pedaço só da copy, mas é uma formação completa, que vai pegar todas as pontas, um 360 de verdade. Então, a gente vê aí, os últimos lançamentos foram sobre criativo, sobre lead, sobre não sei o quê, e a gente viu que isso traz um grande prejuízo pro copywriter, que ele fica muito engessado. Então, quando alguém vira e faz um curso de criativo, essa pessoa tá trazendo framework, alguma coisa que prende aquele copywriter, é só aquilo ali. Inclusive, não ajuda ele nem nessa parte específica que às vezes a formação traz. E a gente também viu que muitas pessoas estavam comentando, chegando na minha operação, chegando na FEG ali que a Angélica tá falando sobre como que essas últimas formações, esses últimos conteúdos estão vagos, né? Eles não estão mostrando na prática, sempre aquela ideia de mentoria, e aí você entra na mentoria, é um conteúdo ao vivo, um conteúdo cheio de enrolação, que demora, e aí o conteúdo que você compra não tá gravado, são essas aulas ao vivo, você precisa esperar semanas e semanas para ter o conteúdo todo completo para você. E a gente viu todos esses problemas acontecendo e isso também impactando a gente, porque toda vez que a gente vai contratar, a gente contrata pessoas que passaram por essa formação e quando entra na nossa operação, tanto aqui quanto a Angélica conduzindo essas pessoas, a gente precisa fazer um detox. Então, a gente vai estar lançando pela primeira vez em público para o público aberto essa formação, mas já faz parte do nosso dia a dia treinar copywriters e de uma forma bem diferente. Então, a formação vai ser algo que realmente eu acho que eu particularmente nunca vi. A gente já tá com boa parte do conteúdo gravado e realmente eu nunca vi algo parecido com isso. A gente dividiu em 3 etapas a formação, onde a gente vai ter uma parte exclusiva para entender como que realmente é as skills que um copywriter precisa ter, tudo que ele precisa saber, a parte, enfim, até algumas das técnicas que a gente vai comentar aqui brevemente, né, destrinchando os anúncios. Depois, a parte das peças de copy, a gente vai entrar na parte de criativo, a gente vai entrar na parte de lead, a gente vai entrar na parte da VSL, na parte de pesquisa, vai se aprofundar em cada uma dessas partes também. E depois a gente também vai ter dentro da formação essa parte de monitoria, que são os encontros ao vivo, mas com um detalhe muito importante, a gente não vai passar nenhum conteúdo ao vivo para vocês em si, vai ser tira dúvida de tudo que já está gravado, que já está tudo estruturado, e aí você vai consumir aqueles conteúdos, vai ter alguma dúvida ali em algum determinado momento, e aí então a gente vai tirar a dúvida de vocês nessas monitorias para que vocês não percam tempo, tenham o resultado da forma mais rápida possível, e é basicamente isso que a gente vai fazer dentro da formação. A gente vai abrir as vagas no dia 7, às 8 horas da noite, a gente vai fazer uma live, e a gente vai abrir nesse dia, provavelmente a gente vai trazer algum conteúdo também, vai ser no YouTube, a gente vai trazer alguns conteúdos e depois a gente vai abrir essas vagas. Só que tem uma coisa importante, você que tá aqui assistindo a gente, você vai ter a condição especial aí com algum desconto, que a gente ainda vai pensar com muito carinho, mas você, para receber esse desconto, vai ter que entrar no link que a gente vai deixar na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado aqui no YouTube, que é o link do grupo de super interessados. Você que já tá interessado, que já gostou, lá dentro a gente vai mandar, quando a gente abrir o carrinho, a gente vai mandar um cupom de desconto, que além do desconto ali de primeira turma, você ainda vai ter mais esse desconto ainda, vai ser bem interessante, você vai receber informações com antecedência também nesse grupo, coisas que a gente não vai postar em nenhum outro lugar, e vai postar só lá para deixar vocês atualizados, tá? Acho que é isso, né? Então, o que a gente pode falar?
Esperem por mais. Então, bora para nossa análise. Então, esses anúncios que a gente vai destrinchar aqui hoje com vocês, linha por linha, são dessa técnica queridinha nossa, que tem dado muito resultado agora, que é a técnica de storytelling. Só que não é simplesmente contar uma história como algumas pessoas pensam, sem inserir elementos persuasivos, elementos de conversão ali dentro. Então, vamos analisar como que a gente consegue transformar uma história em algo não só interessante de ser ouvido, escutado, mas também em algo que vai gerar na pessoa a vontade de comprar e de saber mais ali sobre o que você está oferecendo. Então, aqui o hook desse criativo é: eu quase fui presa por causa de uma receitinha de gelatina bariátrica que eu aprendi com um médico no programa do Dr. Smith. O que acontece? Aqui a gente tem um pouquinho de congruência com a nossa lead. Esse criativo em si, ele ia para um VSL que tinha esse formato de programa de TV com esse doutor. Então, a gente já começa o criativo amarrando muito bem ali com o próximo passo, que é a lead do VSL, tá? Então, fica sempre interessante carregar essa congruência, porque a pessoa, ela já chega aquecida para o que ela vai ver, e isso faz com que não tenha aquela queda muito grande na retenção dos primeiros segundos da sua microlead ou da sua lead. Meio que você já deu um spoiler do próximo passo. Isso aconteceu há 4 anos, quando eu estava desesperada para perder peso. Eu já tinha tentado de tudo. Dietas, academia, remédios, nada funcionava. Até que, por acaso, assistindo a uma entrevista no programa do Dr. Smith, o Dr. Logan Collins, maior médico especialista de emagrecimento feminino da América, revelou uma receitinha simples e caseira de gelatina bariátrica que qualquer mulher pode fazer em casa. Veja bem, aqui a gente começa o nosso criativo. Lógico, a gente chamou a atenção ali, como a gente já falou dos elementos de conversão. A gente começa ali também com uma conexão, trazendo para o público essa ideia, né? Eu também já tinha tentado de tudo. Dieta, academia, remédio, que são coisas que o nosso público já passou e a gente já sabe disso, porque nós pesquisamos muito bem o público antes, né? E essa ideia de que nada funcionava. Porém, aqui eu ainda tô carregando a minha história, né? Do como que eu descobri isso, que foi numa entrevista, num programa de TV. Trouxe aqui a credibilidade, falando do médico que revelou a receita. Porém, percebam que aqui vai acontecer quase que uma quebra, onde eu vou começar a falar um pouco mais sobre os elementos ali de conversão. Então, eu vou trazer aqui para essa pessoa não só a historinha no formato, novela, vou assistir só por curiosidade, mas também vou introduzir alguns elementos de persuasão. Parte da gente é tentado de tudo, dieta, academia, remédio. É uma coisa muito diferente que quando às vezes a gente pega alguns anúncios que não estão performando bem ultimamente, que eles não falam em primeira pessoa, eles colocam esses elementos, mas colocam tipo assim, e se você já tentou dieta, né? Fica uma coisa meio propaganda, meio escrachada assim, e quando coloca dessa forma aqui, fica algo muito natural, porque a pessoa tá falando dela. E é por isso que essa estratégia de storytelling tá funcionando tão bem, porque a pessoa não estão falando sobre você, estão falando sobre mim, tô contando uma história aqui e acaba funcionando muito melhor, né? Isso, exato. E o que acontece? Se a gente pegar muitos vídeos que viralizam, por exemplo, em plataformas que tem esse formato de vídeos virais, geralmente são pessoas contando histórias, né? Se a gente for pegar um TikTok da vida, até o Instagram, tem muitas pessoas contando histórias. E isso por si só chama a atenção ali e faz com que as pessoas fiquem presas nesse vídeo. Então aqui, essa chamada de atenção também vem do nosso formato, do formato de storytelling. A gente consegue prender a atenção da pessoa para ouvir uma história interessante. Por exemplo, o dia que eu quase fui presa por conta de uma receitinha. Só que se eu não trabalhar os elementos de persuasão aqui, vai ser como se fosse só mais um vídeo do TikTok, do Instagram, que não faz com que a pessoa queira comprar algo. E aí entra a diferença do copywriter, né? Saber inserir esses elementos aqui dentro do criativo. Então aqui, a gente começa a trabalhar um pouquinho mais esses elementos de conversão. Eu lembro exatamente da sensação quando eu preparei a mistura pela primeira vez. Eu gosto sempre de trazer essas questões de sensação para trazer um pouco mais pro sinestésico mesmo da pessoa, sabe? Pra pessoa, tipo, como eu me senti naquele momento. E isso ajuda a gerar conexão, tá? Então, no fundo, eu pensei, isso é tão simples que não vai funcionar. Que pode ser uma crença que tá já implantada na cabeça de quem tá ali ouvindo quando eu falo que é uma receitinha de gelatina bariátrica. Só que se eu falar assim, e você pode estar pensando que é tão simples que não vai funcionar. Se a pessoa não pensou isso, você talvez acabe implantando isso na cabeça dela, que vai gerar um cenário ruim. Então aqui eu inverto um pouco como eu falo isso. Eu estava pensando que era tão simples que talvez não funcionasse. Mas meninas, eu estava completamente errada. Então, eu quebro o meu próprio ceticismo aqui, que vai fazer com que eu consiga conduzir um público também um pouquinho para fora desse ceticismo, tá? 2 semanas depois, eu e meu marido viajamos de férias para a Alemanha e ao desembarcar em Munique, fomos parados pela imigração e levados para uma sala. Então você percebe que aqui, a gente já começou falando dos nossos elementos de persuasão dentro do próprio storytelling, né? Desvalidando algumas coisas, falando que aquilo que as pessoas já tentaram e que não funcionou, que nada funcionava. A gente gerou conexão, a gente chamou a atenção ali do nosso público de alguma forma através do storytelling. Falamos como nós nos sentíamos, trouxemos aqui também, credibilidade para o nosso criativo antes de eu continuar a minha história ali. Então, por mais que seja simples aqui, fala, nossa, mas são só algumas frases, mas são frases altamente persuasivas. Exato. E tem uma coisa legal, que quando a gente começa a prestar atenção no anúncio, como eu sempre falo, né, boa parte do anúncio não é uma coisa que foi inventada, né, a história, tudo bem, ela tá sendo criada, foi presa e tudo mais, só que a maior parte dos elementos são elementos sobre o público, como a gente sempre vem falando, né, que é a pesquisa que você tem que fazer muito bem. Então, eu pensei que é tão simples que não ia funcionar. Então isso daqui não necessariamente é algo que criou, mas é algo que acaba surgindo às vezes na cabeça da pessoa, falar, mas, essa gelatina, se fosse tão fácil essa gelatina aí, provavelmente isso não vai funcionar, é mentira. Então, se a gente começa a grifar tudo sobre o público, sobre os elementos de conversão ali, a gente acaba grifando várias partes e deixando
apenas algumas que são coisas que a gente criou de fato ali, né? Então, e o resto são todas partes que é realmente sobre o público, que é por isso que é tão importante dominar o nicho que você está escrevendo. Exato, perfeito. E então aqui a gente vai continuar nosso storytelling, contando ele ainda de forma interessante para manter a pessoa ali escutando a nossa mensagem. Então, antes da gente fazer a chamada para ação. Então, 2 semanas depois, eu e meu marido viajamos de férias para a Alemanha e ao desembarcar em Munique, fomos parados pela imigração e levados para uma sala. Minutos depois, um policial chegou até mim e disse: "Você está presa por falsidade ideológica." Na hora, meu coração disparou, mais uma vez trazendo aquele sinestésico, né? Presa? Eu? Como assim? Eu me senti completamente confusa. Mas quando ele mostrou o documento, eu entendi tudo. Eu havia emagrecido tanto em tão pouco tempo que estava irreconhecível na foto do passaporte. De fato, parecia uma mulher, uma outra mulher, 24 libras mais magra e 10 anos mais nova. Então aqui, ainda sobre os elementos ali de conversão, sobre a persuasão, eu tô falando da transformação que eu vivi, mas não só em forma de, são tantas libras. Eu tô trazendo qual foi o impacto que isso trouxe na minha vida. Eu parecia uma mulher tão diferente, uma nova mulher, uma outra mulher, que até o policial não me reconheceu na foto do meu passaporte. Olha como que isso é forte, né? Traz isso para uma dimensão muito maior. E essa questão aqui, de 10 anos mais nova, como esse benefício secundário, também traz uma força ali para as mulheres, que toda mulher que quer basicamente parecer mais nova. E é legal porque a maior parte das copies que rodam por aí, elas focam muito mais no benefício funcional do que necessariamente nesse benefício dimensional, que é qualquer dimensão que isso tem na vida da pessoa. Então fala muito sobre, você vai emagrecer, você vai perder X libras, você vai deixar de usar o tamanho X para o Y, não sei, e vai falando isso. Mas não fala situações que aquilo dali vai impactar a vida da pessoa. E esse criativo foi perfeito nisso, porque falou que ela foi, tudo bem que é um evento que foi ruim, entre aspas, ali, mas que expressa essa dimensão do que ela emagrecer, como ficar muito mais magra ali e também ficar mais jovem, como foi falado, trouxe pra ela na vida dela, né, que ela foi reconhecida, e isso foi um exagero, de certa forma, pro lado negativo, que ela foi presa, porém expressa a dimensão daquele impacto que é pouquíssimo trabalhado hoje nos anúncios. A maior parte é funcional, como que isso funciona, quantos quilos eu vou perder, olha só como a minha calça tava, como a minha calça era, olha só agora a calça que eu estou usando, só esses comparativos, mas não traz esse dia a dia da pessoa depois dessa transformação. Isso é bem importante, aqui foi trabalhado perfeitamente, né? Isso. E aí é óbvio, né, pra gente não fechar o criativo ali também, nessa energia do evento negativo ali, né, a gente traz essa quebra aqui de energia. Então, depois de esclarecer o mal entendido, nós fomos liberados. Foi um grande susto que hoje nós damos risadas quando lembramos. Mas naquele dia eu percebi a dimensão que aquela gelatina, do que aquela gelatina bariátrica havia feito no meu corpo. Então, de fato, né, é algo muito grande, né, quase foi presa, como a gente falou. É um pouco exagerado, mas torna esse storytelling ainda mais interessante para quem tá escutando. Por isso, se você já tentou de tudo e ainda não conseguiu emagrecer, eu deixei uma apresentação especial para você assistir. Então aqui a gente só tá falando com o nosso público diretamente ali, nesse momento. Então percebe que não fica aquela venda forçada, né? Então é tipo, eu te contei a minha história. Se você tá passando por isso, tentou de tudo e não consegue emagrecer, eu tô deixando uma apresentação aqui para você, especial para você assistir. A gente vai começar a transicionar para ação, tá? Aqui a gente coloca, normalmente essa explicação custa $47, mas somente hoje você poderá assistir de graça. Supostamente é a apresentação do programa de TV ali que ela assistiu, que é por algum motivo, né, tá sendo cobrado. Isso acaba gerando ali na pessoa aquela urgência de assistir de graça só hoje. Então, é um CTA que a gente faz em muitos criativos que costuma dar certo, né? Clique no botão logo abaixo e descubra o mesmo segredo que mudou a minha vida, não custa nada e você não faz ideia do poder que essa simples gelatina bariátrica pode ter no seu corpo. Eu sou a prova viva disso. Então, fechando o storytelling com essa narrativa em primeira pessoa. Perfeito, perfeito. Quer falar mais algo desse? Não, acho isso. Acho que o ponto mais crítico ali mesmo, que eu colocaria dos anúncios que eu vejo no mercado comparado com essa questão da dimensão e como que a pessoa percebe isso, né? Trouxe ali a parte da quase ter sido presa. Então, eu acredito que dá pra usar esse anúncio de várias formas diferentes, né? Pegando essa mesma ideia, essa mesma dimensão que ultrapassou ali essa questão só do tamanho da calça, olha só quantos quilos eu perdi. Aquilo realmente concretizou e a gente tá pintando esse quadro de como aquilo dali vai acontecer na vida da pessoa. Então, essa técnica é perfeita por isso, né? Sem dúvida alguma. Isso. Então, vamos pro nosso segundo anúncio aqui também na técnica de storytelling. Esse anúncio aqui não sei, eu gosto um pouco mais dele do que do anterior ainda. E o hook dele era assim, ó. A minha vizinha bateu na porta da minha casa pra me avisar que meu marido estava me traindo por causa dessa gelatina bariátrica. Então, mais uma vez, com a ideia de chamar a atenção ali, com o storytelling, com algo que vai chamar a atenção das pessoas de fato ali, do nosso público-alvo. Aqui é óbvio, a gente conhece o nosso público, a gente já sabe que tipo de história chamar a atenção delas, porque a gente fez uma pesquisa muito bem feita, né? Que eu espero que vocês estejam fazendo também antes de escrever. E inseriu o elemento de curiosidade também, que é a gelatina bariátrica. Então, ó, mais uma vez, eu já puxo aqui pro sinestésico. Eu ainda me lembro do choque naquele dia. A minha vizinha bateu na porta da minha casa com uma expressão tão séria que o meu coração quase parou. E ela me disse sem rodeios: o seu marido, ele tá te traindo.
ouvindo, eu fiquei tão em choque que quase desmaiei. O que tinha acontecido? Por que ela estava me dizendo isso? Então ela explicou. Aí vocês vão ver que aqui, claramente, eu vou fazer mais uma vez essa quebra no meu storytelling para inserir os elementos ali de conversão. Então, óbvio, eu trouxe essa conexão já através do storytelling, chamei a atenção também através do storytelling, trouxe para o sinestésico para tornar a história um pouco mais, como eu posso dizer, para engajar um pouco mais ali no emocional. E aí agora vai entrar aqui no nosso bloco dos elementos de conversão. Perfeito, porque assim, né, até então, esses trechos aqui foram realmente sobre a história, mas se a gente não coloca um pouco sobre o público, não introduz um pouquinho sobre o que a pessoa já tentou, a situação que ela estava, o método que ela fez ali, acaba sendo um conteúdo de Reels da vida, um TikTok da vida, que eles não iriam converter. Então é importante tomar cuidado, né? A storytelling ali é muito potente desde que você mescle bem a história com os elementos de conversão, senão não funciona. Exatamente. E esse é o maior erro, assim, quando eu vou revisar alguma copy de storytelling, o erro mais gritante é o copy ele se perder muito na história, ele querer contar uma história muito longa, sem inserir elementos de conversão, sem trabalhar muito bem a persuasão, e acaba não sendo uma copy, acaba sendo quase que uma historinha de um livro, uma historinha de novela, sabe? Então, não precisa encher muita linguiça aqui, é só você trazer a curiosidade, puxar a pessoa pela curiosidade, mas depois você tem que necessariamente inserir os elementos de conversão, que, como a gente falou, estão muito bem explicados no vídeo anterior, tá? Então, ela explicou. Vocês vão ver que eu não necessariamente vou continuar aqui a história falando o que minha vizinha explicou, porque nesse momento a gente precisa trabalhar os elementos de conversão. Então, algumas semanas antes, eu tinha começado a seguir uma receitinha que eu aprendi com um médico muito famoso durante o programa do Dr. Smith. Era algo simples, uma gelatina com ingredientes caseiros simples, que causam um verdadeiro efeito bariátrico no corpo. Então, aqui, a gente já começou a trabalhar algumas coisas. Eu trouxe novamente a credibilidade do programa de TV, falei que era um médico muito famoso e que era algo simples, com ingredientes caseiros, mas que tinha um verdadeiro efeito bariátrico no corpo. E quando eu digo efeito bariátrico, é porque essa receitinha de gelatina acelera a queima de gordura e reduz medidas praticamente da noite para o dia. E o resultado é como se você tivesse feito uma cirurgia bariátrica. Então, isso também eu falei na análise anterior, sobre a gente trazer essa questão do efeito bariátrico, de ser algo que promete um resultado rápido. Então, a relação ali de esforço para o resultado é muito boa, então isso chama a atenção da pessoa. E é bem interessante da gente trazer para o nosso criativo, porque traz um pouco de dimensão também. Eu, que sempre lutava contra a balança, decidi tentar. E os resultados foram realmente surpreendentes. Em apenas 10 dias, eu perdi 16 libras, minha barriga ficou mais lisa, meu rosto esculpido e minhas pernas definidas de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Até a minha energia e minha libido melhoraram, totalmente renovadas. Então, aqui a gente trouxe, mais uma vez, dimensão para os nossos benefícios. Então, não é só sobre quantas libras você consegue perder em quanto tempo. Apesar dessa promessa, com a quantidade de dias ser extremamente importante, porque, pensa comigo, se alguém chega para você hoje e fala assim, eu perdi 10 quilos. A primeira coisa que você vai querer saber, principalmente se você é mulher, é em quanto tempo. Para saber se vale a pena o esforço, né, em relação ali ao tempo. Então, por exemplo, se eu falo que eu perdi 10 quilos em 2 meses, em 2 anos, quer dizer, a pessoa fala, poxa, mas 2 anos é muita coisa, vou ter que me esforçar muito. Agora, se eu perdi 10 quilos em um mês, nossa, o resultado é muito desejável. Então, é importante a gente trazer essa especificidade para a promessa. Porém, mais do que isso, a gente precisa trazer dimensão. O que isso impactou de fato na minha vida e na forma como eu me sinto. Exato. E aí a gente tem a parte da dimensão, que é esses quilos que afetaram ali a barriga dela, que ficou mais lisa, o rosto esculpido, as pernas, tudo mais. E aí depois a gente vem também para a parte emocional, de certa forma, que a gente tá falando das emoções, que também encaixa ali, né, que fiquei totalmente renovada, com energia e tudo mais. Acontece que uns dias depois, eu e meu marido saímos e aí continua, né, aqui. Então, aqui a gente vai voltar para o nosso storytelling. Então, só que lembrando, né, a gente volta para o storytelling depois que a gente inseriu os nossos elementos de conversão. Acontece que uns dias depois, eu e meu marido saímos para jantar. E para celebrar essa fase tão boa na nossa relação, depois que eu recuperei a minha autoestima. Então, a gente sabe também, estudando o público, que muitas vezes as mulheres que estão acima do peso estão mexendo com a autoestima delas e até com a forma como elas posicionam dentro do relacionamento ali. Então, é bem legal trazer essa transformação da relação atrelado aqui à transformação da autoestima dela. E quando a minha vizinha me viu no restaurante com o meu marido, ela simplesmente não me reconheceu. Ela achou que ele estava com outra mulher e decidiu avisar que ele estava me traindo. Naquele momento, eu percebi o quão poderosa essa receita de gelatina bariátrica era. Eu realmente pareço uma outra pessoa, muito mais bonita, confiante e 10 anos mais nova. Muito bom. É bem interessante essas partes de mesclando a história com os elementos de conversão. E isso é perfeito. Porque vai muito além só dos elementos que todo mundo às vezes acaba escutando, vai introduzindo a história e depois fecha essa conclusão, né? Porque ela parou ali, né? Então o que tinha acontecido? Porque ela estava dizendo isso. Então ela explicou. E aí depois que ela explicou, ela faz toda a construção dos elementos e depois vai mesclando entre a história e esses elementos. E essa estratégia de storytelling, eu acredito que muitas pessoas já tenham tentado fazer isso, porque storytelling é uma coisa famosa no mercado, muita gente sabe sobre, mas poucas pessoas conseguiram fazer dar tão certo quanto a Angélica, justamente porque essas pessoas não dominaram
da forma como ela dominou, de mesclar esses elementos, de transicionar do ponto das dores, das necessidades, dos desejos, e depois também introduzir esses elementos de história de fato. E claro, existe uma técnica por trás de tudo isso. Isso, com certeza. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Então aqui a gente vai começar a nossa chamada ali para ação. Sempre eu gosto de fazer ela reforçar. Então eu decidi compartilhar essa receita para que mais mulheres tenham acesso. Se você também sente que já tentou de tudo e que nada funciona, saiba que existe um caminho natural e totalmente eficaz. Aqui a gente quebra algumas objeções, né? Porque a pessoa pode pensar, mas emagrecer tão rápido, será que é natural? Será que tem algum efeito colateral? E que você não vai precisar sair de casa e nem gastar $5 com isso. Eu deixei a apresentação especial para você assistir, onde o Dr. Collins, que foi no programa do Dr. Smith, ensina o passo a passo dessa receitinha. Tudo que você precisa fazer é clicar, assistir e testar esse mesmo segredo que mudou a minha vida. Aqui eu finalizo da mesma forma do anterior, não custa nada e você não faz ideia do poder que essa gelatina bariátrica pode ter no seu corpo. Eu sou a prova viva disso. Então você vê que o momento em que a gente começa a falar aqui da pessoa em si, né, sem parecer uma venda, é só se você também sente que já tentou de tudo e que não funciona, saiba que existe um caminho natural e você não precisa gastar, nem sair de casa, enfim. Então não fica com aquela cara de venda forçada, né? Já preparou muito bem até chegar nesse momento de falar dessa forma, né, de falar o você. Primeiro falou muito da pessoa, falou que ela passou, a situação e tudo mais, né, trouxe a história, iniciou a história, interrompeu, falou dos elementos de conversão, depois voltou, concluiu a ideia e ainda continuou, manteve ali os elementos de conversão, até chegar um momento que é como se fosse aqueles anúncios de podcast, né, que era muito comum no Brasil, que era a pessoa tava olhando pro lado e depois na hora de CTA a pessoa olhava pra câmera. É quase como se fosse isso, só que aqui é a questão da copy mesmo voltada, né, da primeira pessoa indo ali pra quem tá assistindo de fato. Então é isso, os nossos dois criativos aqui com a técnica de storytelling que venderam aí múltiplos 8 dígitos cada um, esse ano ainda, e que é algo que tá dando muito certo agora, que a gente consegue realmente métricas baratas para escalar bastante esses criativos e que eu aconselho que vocês façam, mas que vocês façam com as técnicas certas, com os elementos de conversão, como a gente já trouxe aqui. Então, só para reforçar para vocês, não esqueçam do dia 7 de abril, onde a gente vai trazer para vocês a formação que muitos de vocês já mandam pra gente ali sobre, no Instagram, nos grupos de WhatsApp. Então, eu tô muito feliz de ter me juntado com o Kips para essa formação, porque é algo que realmente a gente já conversa há muito tempo, essa necessidade de conteúdos que sejam bons num 360 mesmo, que não sejam só uma fatia ali de que um copywriter pode fazer, porque eu sinto também que sempre falta o próximo passo, sabe, pro copywriter. Muitas pessoas chegam até mim assim, entendi como é que eu faço um bom criativo, mas e agora? Como é que eu aprendo a fazer uma microlead ou fazer uma lead? E a gente vê que o copywriter completo no mercado, aquele copywriter que vai se destacar e que vai ter múltiplos 8, 9 dígitos ali de faturamento que ele gerou, é o copywriter que entende o jogo como um todo. Então a nossa proposta ali com a nossa formação é justamente isso, trazer esse conteúdo completo para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar do que a gente está preparando. Exato, e também tem uma coisa que a gente falou na outra call, né? A gente começou falando, né, que a Angélica lá atrás, que não validava nada pra Angélica hoje, de múltiplo 9 dígitos, a mesma coisa comigo, né, eu que escrevia coisas que não vendia, pra hoje escrever coisas que vendem em escala, né, a diferença não é a pessoa em si, e sim o método, né, o que a gente está consumindo de conteúdo. Então, toda vez que eu contrato uma copywriter nova, eu olho pra pessoa e vejo o quão despreparada a maioria delas estão, né? E não é culpa dela, não é culpa do quanto de energia ela colocou naquilo dali. Ela colocou muita energia, muito esforço, muita dedicação. Ela realmente se empenhou em fazer aquilo acontecer. Ela fez um compromisso com ela mesma. Na maioria das vezes a gente olha e se percebe, eu vou mudar de vida, e a gente vê isso na prática. As pessoas entram ali em desafios, preenchem vários forms e não saem do lugar. Mas a verdade é que elas estão fazendo tudo na direção errada, porque elas estão acessando conteúdos que não são conteúdos que funcionam atualmente. Tanto eu quanto a Angélica, a gente vive disso, a gente escreve, e o que a gente escreve é o que faz a gente faturar e tudo mais. Então, não é de hoje já que a gente treina copywriters, isso faz parte do nosso dia a dia. A única diferença é que até então a gente não tinha isso aberto ao público, vamos dizer assim, de certa forma, e agora a gente se juntou dentro dessa formação, dentro da ideia do CopyLab como um todo, para poder trazer esse conteúdo para vocês. Realmente destrinchar o processo de um copywriter, não só o copywriter que escreve anúncio, não só o copywriter que faz VSL, mas copywriter que muito mais do que isso entende sobre copy na sua totalidade e com base nisso pega cada um dos seus, das suas skills, consegue fazer VSL, consegue fazer, se em algum momento surgir uma estratégia nova, também vai conseguir fazer, seja quiz, seja o que for, porque ele domina a copy como um todo e vocês vão ver que a diferença grande entre escrever um anúncio e ser um copywriter é uma diferença gigantesca nisso. O copywriter ele domina as habilidades, consegue escrever o que ele quiser. Inclusive até o próprio Filemon postou esses dias atrás no Instagram dele, eu repostei, falando sobre, acho que até dá pra deixar aqui um print, se eu encontrar eu vou deixar aqui, onde falava justamente sobre isso, né, sobre você ser um copywriter completo.
você entender muito bem os fundamentos, porque quando você entende os fundamentos, você consegue literalmente fazer o que você quiser. E eu sinto falta disso. Toda vez que eu vou conversar com alguma copywriter nova que entra aqui, a Angélica também me fala a mesma coisa, que as pessoas estão muito, muito cruas, né? Elas não sabem o que elas estão fazendo, ou elas acham que sabem o que estão fazendo. E como eu falei, não é uma questão sobre a pessoa, não é o quanto ela é dedicada, não é o quanto ela é esforçada, é que na verdade ela não tem acesso ao que realmente funciona. Então, por mais que ela tente, se esforce, não vai funcionar. É a mesma coisa, a gente pode trazer uma analogia do computador, né? O computador, ele pode estar com todas as peças, a tela, com a memória RAM, com o processador, com o teclado, com tudo. Mas se ele estiver descarregado e você não tiver ali a tomada para o carregador para fazer ele carregar e ligar, ele não vai funcionar. E é a mesma coisa com o copywriter, né? Se ele não tiver as peças, todas as peças ali na mesa, não vai funcionar. E às vezes é uma pequena coisa, né? Como a gente percebe aqui, que falta. E às vezes esses pequenos ajustes é o que faz realmente ali o copywriter se deslanchar, faturar os seus 5 dígitos todos os meses, depois seus 6 dígitos e por aí vai, até realmente crescer ali e colher os frutos do seu próprio trabalho e não ficar só trabalhando, porque ninguém merece, né? Trabalhar e não ver resultado. Eu vejo um monte de gente varando madrugada aí, você vai ver a pessoa tá ganhando pouco ou nem tá ganhando ainda. Então, se você realmente quer mudar o seu jogo de uma forma honesta também, a gente fala aqui, não é só porque a gente vai lançar ou coisa do gênero, é também porque a gente sabe o quanto isso vai impactar a nossa operação, a gente sabe o tanto, a Angélica sabe o tanto que isso vai impactar também a rotina dela, quando ela for abrir um Forms ou coisa do gênero, a quantidade de pessoas muito mais qualificadas do que tem hoje, e a gente sabe que isso ajuda o mercado como um todo. Então, se tiver muito mais copywriters que criam as coisas do que simplesmente esses que ficam copiando as coisas, é bom para o mercado como um todo. Então, se você é essa pessoa que quer muito mais do que simplesmente ficar aí sofrendo no mercado, preenchendo formas não sendo respondido e essas coisas e tudo mais, dia 7 a gente vai abrir as vagas da nossa formação e vai ser um valor acessível para todo mundo. A gente não quer fazer, vamos fazer só sobre criativo, vamos fazer só, não, a gente vai fazer um 360. A gente vai ter materiais específicos para cada um desses pontos. Vai ter uma trilha, como se fosse... A gente até brinca, né? Porque cada uma dessas trilhas é quase como se fosse um curso mesmo, de tanto conteúdo que tem lá dentro. Conteúdos específicos e assertivos, nada ali para de excesso, é realmente o que você precisa para mudar. Então, dia 7, anote aí. Às 8 horas a gente vai fazer essa live. A gente vai explicar detalhadamente tudo que vai estar dentro da formação. E se você chegou até aqui e quer garantir um desconto ainda maior que a gente vai dar ali no dia 7, se você quer saber as informações com antecedência, aqui abaixo, tanto na descrição ou o primeiro comentário fixado, vai ter um link do grupo, que é só você clicar e entrar. É um grupo aí que a gente chama de super interessados, são pessoas que querem realmente a formação, e lá dentro a gente vai soltar o link com antecedência. E vai ter algumas coisas especiais também para quem estiver lá, mas só quem estiver lá vai saber de fato que é, né? Então, é isso. Essa aula, a gente vai trazer vários outros conteúdos também, conteúdos muito bons, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, e espero também que vocês aí vão entrar nessa jornada com a gente aí na formação no dia 7, porque, sinceramente, eu nunca vi nada. Não é porque eu também fiz, mas é porque realmente é algo diferente do mercado. É algo que dificilmente alguém vai trazer, porque provavelmente outras pessoas no nosso lugar pegaria todo o nosso material e dividiria em vários outros cursos, né? Eu ia ensinar vocês sobre o best-seller, depois sobre isso aqui, sobre isso aqui. E a gente sabe que o mercado é assim, e a gente também poderia seguir essa linha, mas a gente resolveu fazer algo diferente, que realmente, além de criar um ecossistema que nós também pudesse ajudar as outras pessoas a transformar a vida delas, porque eu transformei minha vida com marketing digital, a Angélica transformou a vida dela com marketing digital, e eu tenho certeza que você pode ser essa próxima pessoa também, transformar a sua vida com o marketing digital, escrevendo copies aí, e vai ser bem incrível ter você ao nosso lado. É isso. É isso. A gente espera vocês lá. Tenho certeza que essa jornada vai ser incrível, e a gente se vê no dia 7. Tchau, tchau, pessoal.